A paz de Cristo esteja convosco. Ouça agora, com o coração aberto, pois o que tenho a vos revelar não é para todos, e o tempo para compreender esta mensagem é breve. Este é um chamado urgente, uma oportunidade única de desvendar um mistério que toca a alma no momento mais sagrado da nossa fé. Não adie, não se distraia. O Senhor está batendo a porta do seu coração neste exato instante, oferecendo uma pérola de sabedoria que pode transformar para sempre a sua comunhão. Esta urgência que sentes não é para te causar medo, mas para despertar a tua alma para a profundidade que se esconde nos gestos mais simples do nosso dia a dia. Quantas vezes participamos da Santa Missa, recebemos o corpo de Cristo e seguimos com a nossa rotina sem meditar sobre o milagre que acabamos de vivenciar? Acreditamos que a fé se resume a grandes feitos, a sacrifícios extraordinários, mas esquecemos que Deus habita na simplicidade, nos detalhes que, por vezes, nos passam despercebidos. A verdadeira jornada de fé é tecida nas pequenas ações, nos pensamentos que elevamos a Deus enquanto lavamos a louça, no sorriso que oferecemos a um estranho, na paciência que temos com nossos familiares. Cada um desses atos, quando feito com amor, é uma oração silenciosa, uma hóstia viva que oferecemos ao Pai. E é neste contexto do cotidiano, nesta simplicidade sagrada, que o mistério da hóstia eucarística que adere aos nossos lábios encontra o seu primeiro e mais profundo significado. Não é um acaso, não é um mero acidente físico, é um toque divino, um chamado pessoal e intransferível no meio da nossa rotina. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida interior, nos ensina que Deus busca todos os meios para se comunicar conosco, para nos fazer sentir a sua presença real e palpável. E o que poderia ser mais real, mais íntimo, do que o próprio corpo de Cristo se demorando em nós, recusando-se a seguir o caminho físico usual para nos dizer: estou aqui, sinta-me. Preste atenção. Este acontecimento, que talvez te tenha causado um breve embaraço ou uma rápida estranheza, é, na verdade, a primeira verdade misteriosa que Santa Teresa nos revela, um convite divino à intimidade. Deus está a quebrar a barreira da rotina espiritual. Ele está a usar um sinal físico para te abanar espiritualmente e dizer: não me recebas de forma automática. Não faças desta comunhão apenas mais um rito. Eu anseio por uma relação mais profunda contigo. Quero que a tua alma sinta a minha presença da mesma forma que os teus lábios me sentem agora. Pensa nos teus dias. Quantas vezes te sentes sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Quantas vezes a tua alma grita por um sentido, por uma conexão que o mundo não pode oferecer? Este toque da hóstia é a resposta de Deus a esse anseio. Ele está a dizer que não estás sozinho, que Ele está mais perto do que imaginas, tão perto quanto o pão que se recusa a deixar os teus lábios. É um momento de paragem obrigatória. O mundo à tua volta pode continuar no seu ritmo frenético. A fila da comunhão pode andar, os cânticos podem soar, mas para ti, naquele instante, o tempo para. É um momento sagrado, um encontro pessoal entre o Criador e a criatura. É a primeira verdade, o anseio de Deus por uma comunhão que transcenda o ritual e se torne uma experiência viva e real de amor. Ele quer quebrar a monotonia da tua vida espiritual. Ele está a usar o seu próprio corpo para te despertar do sono da indiferença. É um gesto de amor ciumento, um amor que não se contenta com um amém apressado, mas que deseja ardentemente ser saboreado, meditado, amado. Naquele momento, o Senhor te convida a olhar para dentro de ti e a questionar: como tenho vivido a minha fé? Tenho sido apenas um espectador dos mistérios divinos ou tenho mergulhado neles de corpo e alma? Este pequeno incidente é uma poderosa ferramenta pedagógica do céu. É uma catequese personalizada, entregue diretamente a ti. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que por vezes as palavras se perdem, os sermões se esquecem, mas uma experiência física, um toque inesperado, fica gravado na memória e no espírito. É um selo, uma marca que te lembra da profundidade do amor que te foi dado. Portanto, da próxima vez que isto acontecer, ou se já aconteceu, não o ignores. Não te apresses a resolver a situação. Permite-te sentir.
Permite-te escutar o que o silêncio daquele momento te quer dizer. É o início de um diálogo mais profundo, uma porta que se abre para um novo nível de relacionamento com o sagrado. É a primeira de 5 verdades que irão, com a graça de Deus e a sabedoria de Santa Teresa, iluminar a tua caminhada e dar um novo sentido à tua participação no banquete eucarístico, transformando a tua percepção sobre como Deus interage contigo na simplicidade do teu viver, na tua jornada de fé tecida nos fios dourados do cotidiano, onde cada respiração pode ser uma prece e cada gesto um ato de amor. A segunda verdade misteriosa, revelada através da sensibilidade espiritual de Santa Teresa, aprofunda este chamado à intimidade e nos fala de uma sede, não a nossa sede de Deus, mas a sede de Deus por nós. Quando a hóstia sagrada se prende aos teus lábios, é um sinal pungente da sede que Jesus tem da tua alma, do teu amor, da tua entrega total. Imagina o Senhor no Calvário, quando pronunciou as palavras: "Tenho sede". Aquela sede não era apenas física, da perda de sangue e da agonia. Era uma sede profunda pela salvação das almas, uma sede de amor, uma ânsia de ser correspondido no seu sacrifício redentor. E essa mesma sede divina se manifesta de formas misteriosas e pessoais ao longo da história da nossa salvação, e continua a manifestar-se hoje, nesse pequeno e profundo gesto na comunhão. Santa Teresa, em seus escritos, fala com frequência sobre a humanidade de Cristo, sobre a importância de nos relacionarmos com Jesus não apenas como uma divindade distante, mas como um Deus que se fez homem, que sentiu as nossas alegrias e dores e que, no Santíssimo Sacramento, continua a ter um coração que arde de amor por nós. A hóstia, que se recusa a ser engolida de imediato, é como um beijo prolongado de Cristo na tua alma. Um beijo que diz: "Fica comigo mais um pouco. Não te vás já. Eu tenho sede do teu amor. Eu anseio pela tua companhia." Na nossa vida corrida, muitas vezes tratamos a nossa relação com Deus como mais uma tarefa na nossa lista de afazeres. Vamos à missa, rezamos o terço, fazemos as nossas orações, mas com o coração distante, com a mente a divagar nos problemas do trabalho, nas preocupações com a família, nas ansiedades do futuro. E Jesus, na sua infinita misericórdia, espera pacientemente no sacrário, anseia por um momento de verdadeira conexão, de coração a coração. O ato da hóstia se prender é um grito silencioso dele: "Para, olha para mim. Eu estou aqui, real, presente, e tenho sede de ti." É a segunda verdade, a sede de Cristo pela tua alma. Ele não precisa de ti, pois é Deus, mas Ele te quer. No seu amor incondicional, Ele escolheu depender do nosso sim, do nosso amor, para que a sua obra de salvação se complete em nós. Este gesto é um lembrete físico dessa verdade teológica profunda. É como se, por um instante, o véu do mistério se rasgasse um pouco mais e pudéssemos sentir, de forma quase palpável, o desejo ardente do coração de Jesus. Ele está sedento do teu tempo, da tua atenção, das tuas misérias para as curar, das tuas alegrias para as santificar. E o que podemos fazer diante de um Deus que se faz mendigo do nosso amor? O que podemos oferecer a um rei que tem sede de uma gota do nosso afeto? A resposta está na nossa entrega, na nossa capacidade de silenciar o mundo exterior e interior para ouvir a sua voz. Quando a hóstia se cola aos teus lábios, é um convite a prolongar a tua ação de graças. Não te limites à oração formal que fazes depois da comunhão. Aquele momento é um chamado para que a tua ação de graças se estenda por todo o dia, por toda a tua vida. Cada ato de caridade, cada palavra de perdão, cada momento de paciência que ofereces a Deus é uma forma de saciar a sede de Jesus. Santa Teresa ensinava que a oração não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Este momento na comunhão é a expressão máxima dessa amizade. É Cristo a dizer: "Eu quero ser teu amigo. Deixa-me entrar na tua vida. Partilha comigo os teus fardos. Permite-me saciar a minha sede no rio do teu amor, por mais pequeno e imperfeito que o consideres." É uma inversão da nossa lógica. Nós pensamos que vamos à missa para buscar a Deus, para saciar a nossa fome espiritual. E isso é verdade. Mas o mistério
é ainda maior. Deus também vem ao nosso encontro para saciar a sua sede de nós. Ele é o noivo que anseia pela noiva, a alma de cada um de nós. E este gesto eucarístico é um dos seus mais ternos e insistentes convites. Ele nos mostra a nossa importância aos seus olhos. No meio de bilhões de almas, ele tem uma sede particular e única por ti. A tua história, as tuas lutas, os teus sonhos, tudo isso lhe interessa. E ele quer participar de tudo isso. A hóstia que adere é um sinal de que ele não quer ser apenas um visitante de domingo na tua vida, mas o centro, o sol ao redor do qual tudo o resto gira. Esta segunda verdade nos chama a uma profunda revisão da nossa vida de oração e do nosso relacionamento com Cristo Eucarístico. Será que temos consciência desta sede divina? Será que as nossas comunhões têm sido um verdadeiro encontro de amor, onde dois sedentos, a nossa alma e o coração de Cristo, se encontram e se saciam mutuamente? Que esta revelação, inspirada na sabedoria dos santos, nos leve a uma comunhão mais consciente, mais amorosa, mais dedicada a saciar a sede de um Deus que se fez pequeno e frágil no pão para mendigar o nosso amor, preparando-nos para compreender a terceira verdade, que nos falará de purificação e cura, um passo necessário nesta jornada rumo ao coração de Deus. Tendo compreendido o chamado à intimidade e a sede de Cristo por nossa alma, somos conduzidos pela mão de Santa Teresa a uma terceira verdade misteriosa, uma verdade que pode ser desconfortável, mas que é essencial para um verdadeiro crescimento espiritual: a purificação. Quando a sagrada hóstia se prende aos nossos lábios, pode também ser um sinal de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, deseja purificar algo em nós antes de fazer morada plena em nosso coração. É um ato de amor delicado, mas firme. Pensemos nos nossos lábios, no poder que eles têm. Com os lábios, proferimos palavras de amor, de encorajamento, de louvor a Deus, mas também, com os mesmos lábios, podemos mentir, caluniar, amaldiçoar, ferir profundamente aqueles que nos rodeiam. A boca fala do que o coração está cheio. Os nossos lábios são a porta de entrada para o templo da nossa alma, que é o nosso corpo, e também a porta de saída para o que habita em nosso interior. Santa Teresa, em O Castelo Interior, descreve a alma como um castelo de cristal, com muitas moradas, e no centro de todas elas habita Deus. No entanto, para chegar a essa morada central, precisamos passar por um processo de purificação, de limpeza das moradas exteriores que foram manchadas pelo pecado e pelas nossas más inclinações. O gesto da hóstia, que se detém nos lábios, pode ser interpretado como um momento de purificação divina na própria porta de entrada do castelo. É como se Jesus dissesse: eu desejo ardentemente entrar e cear contigo na morada mais íntima da tua alma. Mas primeiro, permite-me purificar esta porta. Há aqui resquícios de palavras que não me agradaram, de murmurações, de juízos temerários, de falta de caridade. Deixa-me queimar essas impurezas com o fogo do meu amor antes de entrar. Esta é a terceira verdade, um convite amoroso à purificação. Não é um castigo, não é uma acusação, é a mão do médico divino que toca a ferida para a curar. Naquele instante sagrado, Cristo está a oferecer-te uma graça imensa de contrição e de cura. É uma oportunidade para fazeres um rápido, mas sincero, exame de consciência sobre o uso que tens feito da tua palavra. Quantas vezes as tuas palavras foram pontes para os outros e quantas vezes foram muros? Quantas vezes usaste os teus lábios para defender a verdade e a justiça? E quantas vezes para espalhar a discórdia? O Senhor conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que a nossa língua é um pequeno membro capaz de incendiar uma floresta inteira, como nos adverte o apóstolo São Tiago. E é por isso que, no seu amor previdente, ele nos oferece este sinal. É um momento para pedir perdão em silêncio. Senhor, perdoa as minhas palavras vãs. Purifica os meus lábios e o meu coração, para que de hoje em diante a minha boca só se abra para te louvar e para edificar os meus irmãos. Este toque purificador não se refere apenas às palavras faladas, mas também ao que consumimos, ao que permitimos entrar na nossa alma através da nossa boca e dos nossos sentidos.
As conversas inúteis que alimentamos, as fofocas que ouvimos com prazer, as imagens impuras que vemos, tudo isso mancha o nosso castelo interior. A hóstia que se detém é um chamado à vigilância, um lembrete para guardarmos as portas da nossa alma. Mas esta purificação é também uma cura. Quantas feridas carregamos no nosso coração, causadas por palavras que nos foram dirigidas? Palavras de rejeição, de crítica, de humilhação. E quantas vezes, por causa dessas feridas, nós próprios ferimos os outros, repetindo o ciclo de dor? Naquele momento em que a hóstia toca insistentemente os teus lábios, Jesus está também a dizer: eu conheço a dor que carregas por causa de palavras que te feriram. Deixa-me curar essas memórias. Deixa que o meu toque apague as cicatrizes. Entrega-me toda essa dor para que possas perdoar e ser livre. É uma graça de cura profunda para as nossas emoções e para a nossa história pessoal. Ele quer purificar não só o que sai da nossa boca, mas também o que entrou e causou dano. Portanto, este momento é um convite a uma vulnerabilidade total diante de Deus. É admitir a nossa necessidade de sermos limpos, de sermos curados. É um momento para renovar o nosso propósito de santidade, começando pelo controle da nossa língua e pela guarda dos nossos sentidos. Santa Teresa insistia na necessidade da determinada determinação de seguir a vontade de Deus. Este sinal eucarístico pode ser o empurrão divino de que precisas para tomar essa determinada determinação de viver uma vida mais pura, mais santa, mais agradável a Deus. É a oportunidade de transformar os teus lábios, antes instrumentos de pecado, em instrumentos de bênção. Que a partir desse toque, os teus lábios se tornem uma fonte de água viva, de onde jorrem apenas palavras que dão vida, que consolam, que evangelizam. Esta terceira verdade nos prepara para um entendimento ainda mais profundo da nossa missão no mundo. Depois de sermos chamados à intimidade, de experimentarmos a sede de Cristo e de passarmos pelo fogo purificador do seu amor, estamos prontos para receber a quarta verdade, que nos fala sobre o envio, sobre a missão de levar este amor eucarístico ao mundo, transformando a nossa vida numa fortaleza espiritual inabalável, um refúgio seguro nas tempestades da vida, assim como o salmista nos ensina no Salmo 91, uma muralha de fé construída tijolo a tijolo pela constância na oração e pela vivência dos sacramentos. Após sermos atraídos à intimidade, saciarmos a sede de Cristo e sermos purificados pelo seu toque misericordioso, chegamos ao clímax da nossa jornada espiritual, a quarta verdade misteriosa que Santa Teresa nos ajuda a desvendar: o selo da proteção e o envio em missão. A hóstia eucarística que adere aos lábios de forma prolongada é um selo divino, uma marca indelével que te consagra como um tabernáculo vivo de Cristo e te fortalece com uma proteção espiritual extraordinária, semelhante àquela prometida no Salmo 91. É o momento em que Deus não só te purifica, mas te reveste com a sua armadura, transformando-te numa fortaleza inexpugnável contra as ciladas do inimigo. Pensa neste momento como uma unção. Assim como os reis e profetas eram ungidos para a sua missão, tu, naquele instante, estás a ser ungido pelo próprio corpo de Cristo. É uma consagração pessoal e poderosa. O Senhor está a dizer: tu és meu, eu te escolhi, e agora eu te envio, mas não irás sozinho. Irás revestido da minha força, protegido pelo meu poder. Esta é a quarta verdade, a unção para a missão e o selo da proteção divina. Santa Teresa de Ávila, mulher de ação e profunda oração, compreendia que a experiência mística não era um fim em si mesma, mas um combustível para a missão da Igreja. As graças recebidas no castelo interior deviam transbordar para o mundo exterior. Da mesma forma, este encontro íntimo e transformador na Eucaristia não é apenas para o teu deleite espiritual, é para te capacitar a ser sal e luz no mundo. A hóstia que se prende é o Ide de Jesus, dito de uma forma nova e pessoal. Ide e anunciai o Evangelho. Sê a minha presença no teu trabalho, na tua família, entre os teus amigos. Leva o calor do meu amor que sentiste agora para os corações frios e desesperados. E para que não tenhas medo,
para que não te sintas incapaz diante da grandeza desta missão. Ele te dá a sua proteção. É aqui que a beleza do Salmo 91 se revela com toda a sua força. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ao receberes Jesus e ao sentires o seu toque prolongado, estás literalmente a habitar no esconderijo do Altíssimo. Ele, que se esconde sob as espécies do pão, te esconde nele. Estás a ser colocado sob a sombra das suas asas. Naquele momento, as promessas do Salmo tornam-se tuas de uma forma especial. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Este selo eucarístico é uma ativação dessa promessa. O inimigo pode rugir ao teu redor como um leão, as tempestades da vida podem tentar te abalar, as ansiedades podem tentar sufocar a tua fé, mas se permaneceres consciente desta unção, desta proteção, nada te poderá vencer. A hóstia que se cola é um lembrete físico e sensível de que foste marcado. És propriedade de Deus. O maligno pode até tentar, mas não tem poder sobre ti, porque está selado com o sangue do Cordeiro, alimentado com o seu corpo. Esta verdade deve encher o teu coração de uma coragem santa. Muitas vezes, nós cristãos vivemos uma fé medrosa, encolhida, com receio de testemunhar a nossa crença, com medo do que os outros vão pensar. Este sinal divino vem para quebrar essas correntes do medo. Ele te diz que não há o que temer quando se está na companhia do Rei do Universo. Ele te convida a uma fé audaciosa, a uma parresia apostólica, a falar de Cristo com convicção e amor. A tua vida, a partir daquele momento, deve ser um reflexo da presença que carregas. As pessoas devem olhar para ti e ver algo diferente. Uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma força que não vem deste mundo. Essa é a missão. Não precisas de ir para terras distantes. A tua missão é no teu metro quadrado, no teu cotidiano. É seres um Cristo para os outros, um refúgio de paz para os aflitos, uma palavra de esperança para os desanimados. E a força para tudo isso vem da Eucaristia, deste encontro que se renova a cada missa e que, em momentos especiais como este, se manifesta de forma tão extraordinária. A fortaleza invisível que o Salmo 91 descreve é construída com a matéria-prima da tua fé e da tua vida sacramental. Cada comunhão bem feita é um tijolo a mais neste muro de proteção. Cada terço rezado com devoção é uma torre de vigia. Cada ato de caridade é um reforço nos alicerces. E o gesto da hóstia que se prende é o momento em que o próprio arquiteto divino vem inspecionar a obra e colocar o seu selo de aprovação, dizendo: esta fortaleza é segura, habita nela em paz e a partir dela combate o bom combate da fé. Assim, a jornada que começou com um chamado à intimidade, agora desabrocha numa missão apostólica, protegida e selada pelo próprio Deus, o que nos leva finalmente à quinta e última verdade, que amarra todas as outras e nos dá a chave para a perseverança, a constância na oração como caminho seguro para a transformação espiritual definitiva e a união com Deus. Chegamos, por fim, ao coroar de todas estas graças, a quinta verdade misteriosa, que é o segredo para que todas as outras se tornem uma realidade permanente em nossa vida. O chamado à perseverança e à fidelidade no amor. A experiência da hóstia, que adere aos lábios, com todas as suas ricas significações, o chamado à intimidade, à sede de Cristo, à purificação e à unção para a missão, não é um evento isolado, um fogo de artifício espiritual destinado a desaparecer na memória. É, na verdade, a semente de uma transformação profunda que só pode germinar e dar frutos através da constância e da perseverança diária na oração e na vida de fé. Santa Teresa d'Ávila, mestra da vida espiritual, insistia que de nada adiantam os consolos e as graças extraordinárias se não forem acompanhados por uma determinada determinação de nunca abandonar a oração. A quinta verdade é esta: o sinal da hóstia é um convite divino e urgente à fidelidade.
É Jesus a dizer-te: isto que sentiste hoje, esta proximidade, esta segurança, esta purificação, este amor, pode ser teu todos os dias, mas para isso preciso da tua constância. Preciso que venhas ao meu encontro, mesmo quando não sentires nada. Preciso que sejas fiel no pouco, no ordinário, no árido. Muitas vezes somos movidos por emoções. Buscamos a Deus quando sentimos a sua presença, de forma sensível, quando recebemos um consolo, um sinal claro. Mas a verdadeira fé, o amor maduro, manifesta-se precisamente quando os sentimentos desaparecem, quando o céu parece de bronze e a oração se torna um esforço. É nesse momento que a nossa fidelidade é provada. A hóstia que se colou aos teus lábios foi um sustento para a jornada, um pão para o caminho do deserto que, por vezes, terás de atravessar. É a reserva de água para os dias de sede espiritual. O Senhor, na sua providência, te dá estes momentos de luz intensa para que a sua memória ilumine os teus passos nos dias de escuridão. A transformação espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo lento, gradual, como o trabalho de um escultor que, com paciência e perseverança, vai retirando os excessos da pedra para revelar a obra de arte que se esconde dentro dela. A nossa vida de oração constante, a nossa participação frequente nos sacramentos, a nossa luta diária contra o pecado, são os golpes de cinzel que permitem a Deus esculpir em nós a imagem do seu Filho. O gesto eucarístico foi um momento em que o divino escultor te mostrou, por um instante, a beleza da estátua que desejas ser. Foi um vislumbre do teu verdadeiro eu, daquele que foste criado para ser em Cristo. Mas agora, o trabalho deve continuar, no silêncio do teu quarto, na fidelidade à tua oração diária, na caridade para com o teu próximo. Santa Teresa ensina que a oração é a porta de entrada para todas as graças. Se deixamos a oração, fechamos a porta pela qual Deus quer nos abençoar. Portanto, este sinal é um chamado a nunca, jamais, desistir da oração. Mesmo que estejas cansado, mesmo que te pareça que estás a perder tempo, mesmo que as distrações te assaltem, permanece fiel. Reza. Conversa com aquele que sabes que te ama. A constância na oração é o que irá regar a semente plantada naquele momento eucarístico, permitindo que ela cresça e se transforme numa árvore frondosa, capaz de dar abrigo a muitos. A vida se transformará. Talvez as circunstâncias externas não mudem. Os problemas podem continuar, as cruzes podem permanecer, mas tu mudarás. A tua forma de olhar para a realidade, de enfrentar os desafios, de amar as pessoas, tudo isso será transformado pela presença contínua de Cristo na tua alma, uma presença alimentada pela tua fidelidade. Esta é a promessa final contida neste mistério. É a promessa de uma união cada vez mais profunda com Deus, uma união que começa aqui na terra e se consumará na eternidade. Que a lembrança deste toque divino seja para ti uma âncora de esperança e um motor de perseverança. Não deixes que esta graça se perca. Responde a este chamado com uma vida de fé renovada, com uma decisão firme de colocar Deus no centro de tudo. E assim, ao final da tua jornada, poderás olhar para trás e perceber que aquele pequeno e misterioso acontecimento na comunhão foi o ponto de viragem, o início de uma nova e maravilhosa história de amor entre tu e o teu Deus. Que o Senhor, que se dignou a tocar-te de uma forma tão especial, te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine a sua face sobre ti e te seja favorável. Que Ele te mostre o seu rosto e te dê a paz. E que esta paz, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém.